tema da nossa mensagem hoje, nosso estudo é domínio próprio, a chave para vencer as tentações. Domínio próprio. Eu estava lendo a Bíblia esses dias e me deparei com um texto que o Espírito me falou ao coração, que é exatamente isso. Eu não sei quanto a você, mas eu muitas vezes fico tentando entender o que acontece no mundo, o que acontece com as pessoas, enfim, eu fico tentando entender, né? Chega um momento que eu desisto de entender, mas eu fico tentando entender, né? Confesso que não fico sempre tentando entender não, mas muita coisa eu tento entender. E aí eu me deparei com esse texto, um texto de Atos que eu já li muitas vezes, mas agora eu achei uma coisa aqui que é muito interessante, quero falar com os irmãos. Atos capítulo 24, versículo de número 22. É a história de quando Paulo é colocado diante de Félix. Paulo já estava preso em Roma e estava ali fazendo o processo de acariação, né, de saber o que é, o porquê, enfim, vamos lá. Atos 24, 22 diz assim: então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade, permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Então, só esclarecendo a história, para aqueles que talvez não saibam, Paulo estava preso, os judeus, como a gente viu no estudo, né? Toda a cidade que ele ia, eles perseguiam Paulo por causa do Evangelho, perseguiam Paulo por causa do Evangelho, o Evangelho da graça, porque esse Evangelho era pregado, dizendo: olha, você não precisa observar a lei para ser salvo, mas você é salvo pela graça de Jesus Cristo, crendo em Jesus Cristo, sendo batizado. Então, Paulo chegou a ser preso por isso, e ali estava naquele período de interrogatório, para saber as causas. E nesse período, que demorou bastante, o tal responsável, a autoridade chamada Félix, com a esposa dele, começaram a ouvir Paulo, a ouvir a respeito da fé em Jesus Cristo. E eu acho interessante porque tem pessoas que têm esse desejo de ouvir. A gente fala alguma coisa de Jesus e a pessoa quer ouvir. A gente começa a falar: olha, que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus pode abençoar a sua vida, que a sua vida pode ser mudada por Jesus. Todo mundo quer ouvir isso. Todo mundo quer ouvir isso. E Félix e Drusila começaram a ouvir isso, e estava tudo muito bem. Mas no versículo 25, começou um problema. Olha só. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Paulo começou a falar a respeito do quê? Da justiça. Que justiça é essa? Nós sabemos. A justiça que é pela fé através de Jesus Cristo, né? A justiça que é pela fé através de Jesus Cristo. Quando você crê em Jesus, você é justificado pelo sangue de Jesus. Você é justificado pelo sangue de Jesus. Mas ele falou também sobre a questão do domínio próprio. O assunto são três coisas: justiça, domínio próprio e do juízo vindouro. O que isso tem de interessante? Interessante é o seguinte: essa é a imagem do mundo. Essa é a imagem do mundo. As pessoas no mundo, eles não querem ouvir essa mensagem. Existe a mensagem da graça. E a mensagem da graça, ela é realmente você é salvo por graça.
Mas essa mensagem da graça, que fala da justificação por Jesus através da fé, ela vai te conduzir a uma vida, certo? Lembra daquele testemunho que eu falei de uma menina que foi à frente, que aceitou Jesus, e o pastor, quer dizer, não aceitou Jesus, ela foi à frente, recebeu oração, o pastor orou por ela, e ela voltou na semana seguinte, pedindo para o pastor tirar aquilo que colocou nela, porque ela não conseguia mais fazer as coisas erradas que ela fazia. O que é isso? Esse é o retrato dessa geração. As pessoas querem a graça, mas não querem o que vem depois. O que vem depois? Domínio próprio. Esse mundo não quer ter domínio próprio. Já viu que os problemas todos são problemas de domínio próprio? As pessoas estão bebendo, estão batendo, estão morrendo, porque não querem ter domínio próprio. Ficou dito no mundo que domínio próprio é uma coisa ruim, que você tem que liberar. Você tem que liberar geral, que dominar o quê? Você tem que deixar liberado geral. Como se isso fosse sinônimo de felicidade, só que não é. As pessoas estão liberando geral aí, estão fazendo o que querem e estão se matando. Se isso fosse realmente a resposta, eu vou fazer o que eu quero e vou ser feliz, não tinha ninguém se matando, pulando da ponte, jogando embaixo de um carro, não tinha mais, tomando overdose para morrer. Não, mas você está fazendo o que você quer, não é verdade? Você está seguindo o que você quer, você está fazendo toda a sua vontade. Então por que você está triste? Por que você está com depressão? Se você faz o que quer. Já perguntou, já viu? Tem esses artistas, mas não só artista não, tem gente comum também, que eu faço o que eu quero. Vocês na igreja, vocês são tudo escravo aí, porque vocês ficam aí tudo aí se controlando. Eu não, eu faço o que eu quero. Então por que você é triste? Por que você não é feliz? Aí vem a desculpa, né? Não, mas eu não sou feliz por causa de fulano. Não, fulano não. Tem nada a ver com fulano. Não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. Você faz o que você quer. E aí, Paulo começa a falar sobre essas coisas, da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. O que tem a ver o juízo vindouro? O juízo vindouro é que se você não tem domínio próprio, você está habilitado a receber tudo aquilo que vem com o juízo vindouro, que vem com a destruição do mundo, a volta de Jesus, o Apocalipse, a mensagem do Apocalipse, você está lá. Então hoje, a gente vai falar sobre domínio próprio, porque tem gente que pensa que na graça não tem que ter controle de nada, está muito errado. A graça é o ministério do Espírito Santo, e o ministério do Espírito Santo é domínio próprio. Olha só o que Paulo fala a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Paulo descreve esse tempo, segunda carta a Timóteo 3, 1, diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Essa aparência de piedade é em tudo, irmãos, é no mundo e é também na igreja. No versículo que eu coloquei aí na tela, eu estou destacando domínio próprio em vermelho sempre, domínio próprio, porque nós estamos falando disso. Eu poderia falar de todas as outras coisas, mas quero falar de domínio próprio. O cristão precisa ter domínio próprio.
Porque uma das características da impiedade nos últimos dias é a falta de domínio próprio. Já viu hoje em dia que as pessoas não querem controlar a boca, o que fala? Eu falo o que eu quiser, eu falo o que... Tem um ditado muito antigo que eu já ouvia da minha mãe quando eu era criança, que fala assim, quem fala o que quer, escuta o que não quer. Mas agora as pessoas não querem escutar, eles só querem falar. Eles só querem falar, mas escutar eles não querem. Só eles podem falar, mas eles não podem escutar. Sem domínio próprio. Querem viver a vida de qualquer maneira. A gente mora na beira da rua, e, irmãos, é impressionante o que acontece de madrugada de moto. Gente empinando e passando a 1000 por hora em cima de uma moto de madrugada, irmãos. É por isso que você vê os acidentes em Teresópolis, geralmente são você vê de manhã. Você sai de manhã, tem um poste em cima, tem um poste em cima do carro, não tem o carro em cima do poste, não é verdade? Tem uma moto arrebentada numa parede, você vê isso de manhã. Por quê? Porque de madrugada eles ficam fazendo isso, eles não têm domínio próprio. Eles acham que isso é curtir. Toma tudo que tem de bebida, fuma tudo, cheira tudo que tem de droga e sai, e isso é curtir. E eu vou te dizer que ainda morre pouca gente, tá? Porque Deus tem misericórdia. Porque era para ter muito mais gente arrebentada no muro, na parede, aí embaixo de carro, do que a gente vê. Ih, pastor, você está jogando maldição? Não estou jogando maldição, não, é fato. Eu estou falando que Deus livra muita gente, porque tem gente, tem parente orando em casa. A pessoa sai para beber, sai para fazer bagunça, mas fica uma mãe em casa, fica um pai em casa, fica um parente orando, pedindo para Deus livrar. Mas por quê? Porque é uma geração que não quer ter domínio próprio. Ela quer ter liberdade para fazer o que quiser, achando que isso traz felicidade, mas isso não traz. Isso traz todos os tipos de problemas que a gente vê hoje. A falta de domínio do seu próprio eu. Eu falo o que quero, eu faço o que quero e ninguém está nem aí. Houve uma época em que as coisas eram feitas às escondidas. As pessoas tinham vergonha das coisas erradas que faziam. Hoje em dia não, as pessoas filmam as coisas erradas que fazem e colocam na internet. E sabe o que é pior? Não é filmar aquilo que é errado e botar na internet. Isso é ruim, mas tem coisa pior ainda. Sabe o que é pior? É o outro aplaudir. É o outro enaltecer, engrandecer e dizer, isso aqui é maneiro, isso aqui é bom, isso aí é que é legal. Eu vejo às vezes, agora até que parou, porque não está tendo, agora que voltou às aulas na escola, vídeo de um aluno batendo no outro, arrebentando o outro, e aí o pessoal, é isso mesmo, tem que bater mesmo, tinha que chutar a cara dele. Essa é a geração sem domínio próprio. Paulo descreveu aqui, são tantas coisas, irmãos, que a gente nem tem tempo para falar disso tudo. Egoísta, arrogante, blasfemo, desobediente aos pais. Desobediente aos pais. O pai e a mãe estão falando, não faz, não vai. Eu faço mesmo. Você não pode me impedir. Irmãos, filhos até ameaçando os pais, colocar o pai na justiça. Se você me encostar a mão, eu vou chamar o conselho tutelar. E sabe o que acontece? Tem gente aí que defende tudo isso. Defende a rebeldia. Sabe com o quê? Com sinônimo de piedade. Não, porque as crianças estão sofrendo. Irmãos, eu sei que tem gente que abusa de crianças. Isso é verdade, eu sei, sempre teve. Mas corrigir um filho não é abusar dele, não. Corrigir um filho é amar o filho. Corrigir é amar. Mas tem gente que acha que não, que não pode. Você só tem que conversar. Só conversar. Você não pode usar uma varinha, você não pode dar um chinelo, você não pode. Agora você não pode fazer nada.
O filho falou, você não pode criticar. Irmãos, tem países que o filho pode quebrar o que quiser em casa, fazer. O pai e a mãe não podem encostar a mão nele. Até se for segurar ele para ele parar, é arriscado, pode ser processado. Ou seja, ele pode quebrar tudo e você tem que assistir e ficar quieto. Uma geração sem domínio próprio. E que acha que isso é que é o bonito, que isso é que é o legal, entendeu? O cara é descontrolado. Poxa, apareceu o cara drogado, descontrolado, e querendo bater em todo mundo, isso é que é maneiro. Agora, o que realmente importa para nós? Olha o que Pedro escreve, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. O que realmente conta para nós? Nós somos diferentes, irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus. O que conta para nós? Quem somos nós no meio dessa situação toda? Nós somos aqueles que aplaudem os que fazem bobagem? Ou nós somos aqueles que participam da falta de domínio, na falta de controle deles? Não, olha só o que Pedro diz. Por isso mesmo, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. E a virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade a fraternidade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Por que nós temos visto pessoas inoperantes e improdutivas? Porque essas coisas não estão presentes e não estão crescendo na vida de muita gente, de muitos crentes, infelizmente. Muitas vezes não está crescendo porque não está acrescentando a sua fé virtude, a sua virtude conhecimento, e conhecimento, tem gente até que busca algum conhecimento, mas conhecimento sem domínio próprio não adianta de nada. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu conheço a verdade me liberta, ela me tira desse meu ciclo vicioso do mundo. Agora, eu acrescento a esse conhecimento domínio próprio. Por que eu preciso ter domínio próprio? Por quê? Porque o Espírito Santo me capacita a ter domínio próprio. Eu não vou me entregar ao pecado e fazer o que o pecado quer. Eu não vou seguir o ritmo desenfreado desse mundo. Uma coisa que me surpreendeu, depois de alguns anos, mas não, porque eu já estava cascudo, já não me assustava mais com isso. Mas eu vim de uma família que não era cristã. Pelo menos não frequentava a igreja. Minha mãe era católica, mas a gente não era de frequentar a igreja. Mas quando eu me converti, irmãos, e me tornei crente, eu comecei a ver na casa de alguns crentes coisas que eu nunca tinha visto na minha casa, que era uma casa de quem não era crente. Então aqueles que criam, que diziam, pelo menos que criam na palavra de Deus, que tinham Jesus, às vezes na casa deles tinha coisas que eu falava assim, se eu fizer isso na minha casa, minha mãe me bate. Nunca me bateu, mas vai me bater se eu fizer isso. A gente não era ensinado assim. Na nossa casa não se falava palavrão. Não tinha essa prática, e ninguém era permitido. Tentava lá falar uma palavra qualquer. Tentava falar, se você ia falar uma vez só ia falar uma vez. Não tinha isso. Mas eu cheguei na casa de alguns crentes e fui surpreendido com muitos palavrões. Aí eu ficava perguntando, como é que pode? Na minha casa, que ninguém era crente, não se falava palavrão, mas agora na casa do outro que é crente, como é que pode isso? Falta de domínio próprio, se controla. Mas eu perdi a cabeça, se controla. Faz isso na frente do juiz para você ver só. Perde a cabeça na frente do juiz e fala o que você quer. Não precisa ser na frente do juiz, não. Perde a cabeça na frente do policial de madrugada para tu ver só o que isso vai acontecer contigo. Não fica sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. Não fica numa boa não, só para tu ver o que vai acontecer.
eu perdi a cabeça. Ninguém perde a cabeça, irmãos. A gente só perde a cabeça, sabe quando? Quando a gente acha que pode se dar bem para cima do outro. Ninguém perde a cabeça com um leão. Tinha um leão solto lá, eu perdi a cabeça com ele, comecei a brigar com ele. Tá bom, você perde a cabeça com o leão sim. Você saia correndo, trata de se esconder o máximo que você puder. Porque ninguém perde a cabeça com aquele que é mais forte. É como essas pegadinhas que o pessoal faz, bota um homem desse tamanho, um armário desse tamanho, aí fala, você é contra, a favor? Aí o cara fala, eu sou contra, não sei o que, lá. Aí vem o fortão e fala assim, e aí, você é contra? Eu sou a favor. Se eu encontro alguém que é contra, eu arrebento ele. Aí pergunta, você tinha falado o que mesmo? Não, sou a favor, concordo. Eu concordo. Ninguém perde a cabeça, irmãos, diante daquele que é mais forte. Então não venha com essa história de que não tem domínio próprio, eu não me controlo. Controla sim. Controla sim. É só ter uma situação mais forte que você ia dar um jeito rapidinho de se controlar e de baixar a cabeça. Sabe o que é isso? Isso, na verdade, a gente não quer ter. Esse mundo está assim, não quero ter domínio próprio. Eu quero fazer o que eu quero. Só que aí a coisa é muito séria. Então Pedro fala assim, olha, acrescenta ao seu conhecimento domínio próprio. E ao domínio próprio, o que? A perseverança. Por que a perseverança? Porque você não vai fazer isso uma vez só não. Você vai fazer isso sempre. Hoje eu tenho domínio próprio, amanhã eu não sei. Não, você vai perseverar em ter domínio próprio sobre a sua vida. Eu não estou entrando nessa questão, irmãos, de salvação, nada disso não. Eu estou na questão de testemunho. Sabe por que a gente tem tanta gente aí que fala assim, Deus me livre para a igreja? Muitas vezes é pela falta de domínio próprio. Não que não esteja disponível, mas a gente não quer exercer. É igual o amor. A Bíblia fala que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Sim ou não? Sim. É verdade? A palavra de Deus está dizendo isso. Então por que eu não amo? Porque muitas vezes eu escolho não amar. Eu não quero amar. Eu quero fazer o que eu quero. Então não é que não está disponível, eu é que não quero me sujeitar a isso, me submeter a isso, essa é a verdade. Então muitas coisas, e se a gente for olhar na Bíblia, tudo está disponível a nós, tudo nós temos em Cristo, mas eu não quero. Gálatas 5, 22 a 25. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Agora, eu não vivo pelo Espírito, você não vive pelo Espírito, não é através do Espírito que nós tivemos vida, então agora ande pelo Espírito. Por quê? Porque nós já fomos crucificados na carne. E contra o domínio próprio não há lei. A Bíblia fala, citando os atletas, que o atleta ele tem domínio sobre todo o seu corpo. Já viu isso? Um dos exemplos maiores desses é aquelas meninas que fazem, eu não sei nem o nome daquilo, ginástica olímpica, Ginástica olímpica, eu lembrei. Aquelas meninas, gente, elas têm uma disciplina rígida, muito rígida, de alimentação, porque elas não podem crescer muito, não podem engordar, de exercício, porque para dar aquelas cambalhotas, aquelas piruetas em cima daquele cavalo de pau lá, daquele negócio, é muito difícil. E elas treinam anos da vida delas, desde de pequenininhas, elas vão treinando para conseguir fazer o salto perfeito, para ganhar 10 e 10 e ser campeão olímpico. Elas vivem para aquilo, elas respiram o que elas assistem é gente pulando, vendo aonde o outro errou, testando e fazendo, é uma dedicação total àquilo. Por que elas fazem isso? Porque elas querem receber um prêmio. Elas querem receber um prêmio, e um prêmio que tem prazo de duração. Ganhou aquela glória ali, que maravilha, não sei o que, daqui a um tempo ninguém lembra mais.
Só vai virar história. Aí ela vai, pendura aquilo na parede, fala assim, eu fui campeão olímpica, olha, eu saltava, que maravilha, parabéns para você. Mas nós temos um outro prêmio, que é muito maior. Por isso que Paulo diz, eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, é muito maior. Então, se alguém, que busca um prêmio humano, um prêmio que vai... É como o Oscar, irmãos. Já viu aquele Oscar? Os caras fazem de tudo para ganhar o Oscar. Eles gastam horas com produções, com milhões, milhares de dólares para ganhar o Oscar. Você sabia que aquela imagem do Oscar, aquele troço é de metal vagabundo, você sabe aquilo, né? Que aquele negócio não é ouro, né? A estatueta não é de ouro. Ela é dourada, mas não é de ouro. É mais a fama de ter ganhado, mas na verdade aquilo ali não é nada. É uma glória do mundo, mas as pessoas matam e morrem para ganhar aquilo. E nós que servimos ao Senhor, que dizemos que Jesus é minha vida, Jesus é tudo para mim, eu não vou querer que o Espírito Santo faça a sua obra em mim? Será que você é tão ingrato, fala assim, eu recebi a salvação pela graça, então era só isso que eu queria mesmo, obrigado Jesus, valeu, era só isso que eu queria, não queria mais nada não. Há muitos anos atrás, quando eu ainda não estava totalmente ciente da graça de Deus, da forma que eu prego hoje, mas muitos anos mesmo, eu era adolescente ainda, eu já tinha no meu coração de como eu poderia retribuir ao Senhor pela salvação que Ele me dava. Aí eu li o texto de Salmo 116, que o salmista diz assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E é uma pergunta, o que a gente pode fazer? O que realmente agradaria a Deus? Já teve que dar um presente para alguém rico? Você fica assim, o que eu vou dar? Uma vez eu era criança, estava no ensino fundamental, e inventaram de fazer um amigo oculto. E a gente não tinha dinheiro para comprar presente, não tinha. E tinha um garoto na minha sala, e ele tinha uma condiçãozinha boa, né? Ele sempre estava lá com as coisas bonitas, com as coisas... Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí, quem que eu tiro? Exatamente ele. E eu fiquei assim, o que eu vou dar para esse garoto? Primeiro que eu não tenho nem dinheiro. Eu vou chegar lá em casa e falar, mãe, eu tenho que comprar um presente. Isso não existia, irmãos. Hoje, alguém até faz lá, vai no Amigão, compra um carrinho de sei lá o quê. Mas eu não tinha. Essas coisas baratinhas não existiam. Ou você comprava da Estrela, sabe? E que era muito caro. Ou então você não comprava, você não tinha. E aí eu fiquei naquela, o que eu vou fazer? O dia estava se aproximando, o que eu faço? O que eu faço? O que eu dou para esse garoto? Eu não tenho nada para dar. Bom, minha mãe às vezes fazia picolé para a gente, assim, ou às vezes também para vender, a gente chegou a fazer. E aí eu tive uma ideia. Eu peguei um saquinho de picolé e fui na minha lata de bolinha. Sacolé, picolé, todo mundo entendeu, né? Fui na minha lata lá que eu tinha bola de gude e peguei as minhas bolinhas de gude, botei num saquinho, amarrei com a fitinha de presente que tinha sobrado lá, e falei, vai ser isso aqui mesmo que eu vou dar para ele. E levei um saquinho cheio de bolinha de gude. E chegou lá na hora do amigo oculto, falei, seja o que Deus quiser. Eu não lembro o nome dele, eu lembro raramente assim da fisionomia dele, mas não lembro o nome dele. E eu fui e dei o saquinho de bolinha de gude para o garoto. Olha, para minha surpresa, ele ficou
tão feliz com as bolinhas de gude, que eu até estranhei, falei assim, o que aconteceu? Olha, ele ficou muito feliz com aquelas bolinhas de gude, e para mim foi um livramento muito grande, porque eu não tinha nada para dar. Irmãos, o que a gente pode dar ao Senhor? O Senhor tem tudo, mas o que o Senhor quer de nós? O salmista respondeu, olha, eu vou tomar o cálice da salvação, e vou invocar o nome do Senhor. É só isso. O que Ele quer é que a gente faça exatamente, a gente aceite exatamente o que Ele está dando. A melhor maneira de retribuir a Deus é aceitar o que Ele está te dando. Não tem presente maior para dar para o Senhor do que isso. Senhor, eu aceito a salvação que o Senhor está me dando, e Deus se alegra nisso. Isso é alegria. A Bíblia fala que a grande alegria no céu, quando um pecador se arrepende, não é isso? A grande alegria de quem, irmãos? A gente parece assim que, primeiro era o que passava na minha cabeça, né, quando se falava, que os anjos se alegravam, mas Deus ficava assim como aquele chefe assim, que fica vendo assim, a festa dos funcionários, assim, tudo bem, estão felizes. Não, irmãos, Deus se alegra. Deus se alegra quando nós dissemos sim ao Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Quando você diz sim a Deus. Então, Deus se alegra quando você diz sim à salvação. Deus se alegra quando você diz sim ao fruto do Espírito Santo. Isso é agradável diante de Deus. Quando você diz, Espírito Santo, se manifeste em mim com domínio próprio também. Eu até entendo, irmãos, um crente novo que chegou há pouco tempo na igreja e que ainda precisa aprender muita coisa. Mas quando eu vejo um crente que tem 30, 40 anos de igreja, que vem com esse papo para cima de mim, porque eu não me controlo. Jesus, me dá graça. Dá graça. Isso não existe. Isso não existe. Crente a vida inteira e ainda vem com esse papo de que não se controla. Por último, Tito, capítulo 1, versículo 7. Tito, capítulo 1, versículo 7. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto, certo? É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Bom, aqui alguém vai dizer assim, mas está falando do bispo. Do bispo, né? O bispo era aquele que tinha a responsabilidade dos pastores. Irmãos, eu parto do princípio que aquilo que o pastor, aquilo que o bispo, tipo de comportamento que eles devem ter, todo crente deve ter. Todo crente deve ter. Por quê? Porque embora a gente não tenha a nomeação de pastor, a nomeação de bispo, a nomeação de presbítero, a nomeação seja qual for, todos nós somos usados por Deus para encorajar outros com respeito à sã doutrina. Todos nós somos testemunho para que os outros sirvam e sigam a sã doutrina. Todos nós somos. Então não há como nós nos esquivarmos disso aqui e falar assim, isso aí é o bispo, isso aí é o pastor, isso aí é o líder. Não, né? Desde a minha adolescência eu ouço muito falar sobre liderança. Eu estudei muito sobre liderança, li vários livros sobre liderança e eu lembro na época de adolescente que falava assim, o grupo é a cara do líder, o grupo é assim por causa do líder, o líder, irmãos,
Nem sempre. Nem sempre. Às vezes o líder quer puxar, o líder quer fazer, o líder quer, e às vezes o grupo não quer. A gente vive num mundo onde as pessoas têm pensamentos independentes. A gente vê isso na política, a gente vê isso no trabalho, a gente vê isso na religião. Não é. Tem patrões que são muito ruins, tem patrões que são bons, e mesmo assim o empregado avacalha. Tem patrão que faz tudo pelo empregado, e o empregado fica morcegando, fica inventando coisa para cima do patrão. Ah, patrão, eu não vim porque fica... Tem gente. Tem tudo isso. Então não é o fato de ser líder que... Jesus era líder, certo? E no grupo dele, ele teve pessoas que negaram ele, pessoas que traíram ele, ele teve pessoas que duvidaram dele. Depois de 3 anos falando, pregando, o grupo todo falou assim: ô Senhor, mostra para a gente aí então o Pai. Filipe falou, mas era a ideia do grupo todo. Ele falou: puxa, mas eu estou tanto tempo com vocês não entenderam ainda? Depois de 3 anos ainda falando, eles ainda não tinham entendido. Então o que a gente vai fazer? Ah, Jesus era um líder muito fraco, porque 3 anos e o pessoal não tinha entendido a mensagem dele ainda. Mas a culpa era dele, da mensagem? Não, a Bíblia fala, muitas vezes a pessoa é tardio em ouvir. Os nossos pais falavam para nós, a gente, né? A gente ligava o no automático, mas o ouvido estava fechado. Aí a mãe está pensando, está ouvindo, né? Ele está ouvindo. Tu ouviu o que eu falei? O quê? Não ouviu nada. Então isso é ser tardio em ouvir. Está falando, mas a pessoa não escuta. Então aqui, Tito, né? Aqui a carta a Tito, olha o que está escrito. Olha, domínio próprio faz parte da vida do crente. Domínio próprio faz parte da vida do crente. Por que eu estou trazendo essa mensagem hoje? Nem sempre, irmãos, o pastor traz a mensagem porque é isso que ele está vendo na igreja. Isso é uma coisa que a gente tem que mudar também. O pastor só prega aquilo que ele está vendo na igreja, então ele vai lá para combater. Não é isso, não. Principalmente porque a gente prega na internet. E a gente não pode pensar só nas pessoas que estão aqui, tem as pessoas que estão lá. Eu estou vendo no mundo, essa questão de domínio próprio é uma crise mundial. As pessoas não querem ter domínio próprio, porque acham que ter domínio... As pessoas confundem domínio próprio com manipulação, domínio próprio com ser superserviente, domínio próprio... As pessoas confundem. Quando você tem domínio próprio, entenda uma coisa, o maior beneficiado é você. É você. Não é o outro, não. É você que é o maior beneficiado. Ter domínio próprio, o maior beneficiado somos nós. O fato de eu ter domínio próprio me livrou de muitas coisas que eu poderia ter me dado muito mal. E você também já passou por isso. O fato de você ter domínio próprio te livrou de muitas coisas que você fala assim: opa, isso aí não. Isso aí não. Mas tem gente que não consegue, tem gente que não quer. A verdade é essa, não quer. Mas nós somos diferentes. Glória a Deus, porque nós temos o Espírito Santo, domínio próprio é fruto do Espírito, e por essa razão, irmãos, é que eu trago isso nessa manhã. Lembra dessa mensagem? Se você quiser ouvir depois de novo, ouça e comece a observar. Leia os jornais e você vai identificar os problemas todos com falta de domínio próprio. Ou porque a pessoa não tem, ou porque a pessoa não quer ter. Esses são os problemas do mundo. Mas na casa de Deus tem que ser diferente. Nós somos conhecidos por ter o fruto do Espírito. Por ter domínio próprio.
por controlar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz. Eu me lembro de ele é pastor agora, mas ele contou uma vez, deu um testemunho, que ele foi uma psicóloga, né? Uma psicóloga não era cristã, e ele começou a contar o problema dele. Eu acho que foi alguma coisa de trabalho que exigiu que ele fosse, ele foi, começou a contar os problemas dele e tal. Mas a psicóloga começou a puxar para um outro lado, né? Que às vezes a pessoa não é crente e quer puxar as coisas para o outro lado. Ele falou assim, olha só, ele começou a contar da vida dele na igreja, essas coisas. Aí ela falou assim, mas você é muito reprimido, você tem que ser mais solto, você tem que fazer mais isso, fazer mais aquilo. Mas começou a puxar a coisa para um lado que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. E ele começou a citar a palavra de Deus para ela e falou assim, olha só, eu não sou nada disso que a senhora está falando, só que eu creio que essa liberação que a senhora fala aí, isso não tem nada a ver com nenhum tipo de problema que eu tenha. Eu não tenho problema porque eu tenho que deixar de ser reprimido. As pessoas acham que se você der vazão à sua carne, todo problema some. Não é assim, irmãos. Toda vazão à carne tem consequência. A questão é, você vai dar vazão à sua carne. Você está preparado para lidar com a consequência? Porque aqueles que dão conselho de você liberar a sua carne e fazer o que você quiser, eles não te ensinam a respeito da consequência. Eles não te falam o que isso pode acontecer depois. Tem gente brigando aí para liberar maconha. Mas quem briga para liberar maconha não é por questão medicinal. Quem briga para liberar maconha, briga porque quer usar. Agora, e a consequência? Aí vem aquele papo todo de, não, que é melhor até do que o cigarro, não, que não sei o que lá. É história, irmãos, vem cheio de história. Mas tudo que é mais fraco, embora não seja, mas a pessoa fala, toda droga mais pesada, a pessoa entrou pela maconha. O crack lá, que o cara está se rolando lá no meio da lama, lá caído lá no chão, ele entrou pela maconha. É igual o alcoólatra, que agora está caído lá na rua, ele entrou pela aquele cervejinha, que não tem problema nenhum. É só uma cervejinha, isso não tem problema nenhum. Ele só está bebendo socialmente. Eu só bebo na sexta-feira. Aí depois ele, vamos beber também no sábado. Vamos beber também no domingo. E aí começa a beber todo dia. Aí entrou pela cervejinha e vai precisando de uma coisa mais forte, uma coisa mais forte, uma coisa mais forte. Quando vê, está com a família destruída, o casamento destruído, está tudo... Por quê? Porque entrou numa coisa que todo mundo fala, é normal. Então, por essa razão, eu sei que tem gente que não gosta nem de ouvir isso. Mas é isso. Quanta gente depois vem pedir oração na igreja, porque está com um problema em casa, que é decorrente do quê? De droga, de bebida, está enfermo porque também fez uso de alguma coisa que não deveria. Quanta gente vem falar isso? Falta de domínio próprio. Mas o mundo diz, não tem nada errado, pode beber, não tem nada errado, pode fumar, não tem nada errado, pode, se você quer sair com um, sair com dois, sair com três, você não tem nada errado não, você está liberado, você pode fazer. Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer qualquer coisa, realmente posso fazer, mas nem tudo me convém fazer. Então, essa questão do domínio próprio é essencial, e a igreja precisa falar sobre isso, para que as pessoas não confundam graça com libertinagem. A liberdade da graça com libertinagem. Eu estou na graça, posso fazer o que? Não. Você nasceu de novo, para fazer diferente agora. Diferente da vida que você levava. Você nasceu de novo para viver diferente. Nascer de novo para viver da mesma forma, o que adianta? É como assim, você é pobre, né? Todos nós somos. Aí
se eu nascesse de novo, numa casa rica, o pessoal com muito dinheiro. Eu te pergunto, você voltaria a morar na sua casa agora? Se você descobrisse que é multimilionário, que tem milhões e milhões e milhões, você moraria na sua casa agora? Você não quer nem saber, eu não quero nem olhar, mas nem passo naquela rua. Eu não passo nem mais nessa cidade, para você saber. Eu vou embora para outra coisa, eu não quero saber mais. Por quê? Porque você não quer mais aquela vida antiga que você tinha. Agora, você foi endinheirado, enriquecido em Cristo Jesus. Você quer voltar àquela vida do mundo, viver aquilo que você vivia? Eu não quero de forma nenhuma. Então eu quero viver de acordo com as riquezas de Cristo. É isso que eu quero viver. Eu não quero mais viver na pobreza do pecado, na miséria do pecado. Eu não quero mais viver naquilo. Então é isso que não faz sentido. Não é uma simples questão de, eu sou obrigado a não pecar. Não, eu é que não quero. Eu agora sou rico, não quero viver como pobre. Não é verdade? Se eu posso comer camarão, não me venha com sardinha. É simples assim? Então, se agora eu estou em Cristo e eu tenho essa riqueza toda de Cristo, por que eu vou querer a miséria do pecado? Esse é o fato. Mas para isso, eu preciso de domínio próprio. Aleluia.